Um ano depois do fim da Terceira Guerra Civil, que devastou a República Centro-Africana, uma tranquilidade enganadora reina em Bangui, a capital. Apesar de um acordo de cessar-fogo em julho e da presença de tropas internacionais no país, a tensão mantém-se. No Hospital Geral de Bangui, as equipas da ONG Médicos Sem Fronteiras não têm mãos a medir. Não há tempo para descontrair. O que te fizeram? Fui atacado com uma espingarda. Ok, atingiram-te com uma espingarda. Por vezes recebemos 2 ou 3 pacientes ao mesmo tempo. Por acaso tem estado calmo ultimamente, mas recebemos este tipo de pacientes com ferimentos de armas de fogo ou de katanas todos os dias. Os massacres que se seguiram ao golpe de Estado de março de 2013 deixaram feridas profundas. Os fiéis do grupo Seleka, a coligação rebelde islâmica liderada por Michel Djotodia, cometeram atrocidades sem precedentes contra os civis não muçulmanos. As milícias de autodefesa, os anti-Balaka, de predominância cristã, tomaram o controlo. Na resposta ao Seleka, atacaram a comunidade islâmica centro-africana. Seguiu-se um novo desenrolar de horrores. O conflito já matou mais de 5.000 pessoas e obrigou a deslocar mais de 800.000, dentro e para fora do país. Uma grande parte das comunidades muçulmanas foi empurrada para o leste. A maioria não islâmica da população concentra-se agora no ocidente e na capital. O campo de refugiados de Mpoko, perto do aeroporto de Bangui, albergava mais de 100.000 deslocados no auge do conflito. Muitos estão exilados, poucos puderam regressar a casa. Os membros das comunidades não islâmicas de Bangui fugiram das perseguições do antigo Seleka. Há casas destruídas, casas incendiadas, as pessoas foram alvo de pilhagens. Os que se mantêm no campo de Mpoko, atualmente cerca de 2.000 refugiados, não têm teto nem qualquer refúgio. Estão a sofrer, não têm nada. É isso que os impede de regressarem às suas casas. Isso e a falta de segurança que se mantém no país. Não podemos sair daqui por causa da insegurança. Assim que houver segurança e desarmamento, regressa a casa. Existe grande preocupação no campo de refugiados de Mpoko, o qual o governo quer transferir. A distribuição de comida parou e as condições de vida aqui estão a ficar insuportáveis. O hospital instalado pelos Médicos Sem Fronteiras oferece um cada vez mais escasso apoio para os deslocados, mas as condições de saúde são alarmantes. Voamos para Ocidente, uma região onde 90% da população muçulmana teve de fugir, perseguida pelas milícias anti-Balaka, após os massacres cometidos pelos rivais Seleka. Os muçulmanos que resistem estão em enclaves sob proteção da MINUSCA, a Força de Segurança Internacional da ONU, que substituiu em setembro a anterior missão de paz africana, a MISCA. Na cidade de Karno, é nesta igreja que 600 muçulmanos aguardam há meses a possibilidade de recuperar as suas casas. Nem pensar afastarem-se muito daqui. O medo é grande de serem atacados. O autarca de Karno esforça-se por restaurar a calma na cidade, com a ajuda dos notáveis de todas as comunidades e dos líderes locais do grupo anti-Balaka. A algumas dezenas de metros da igreja, as casas dos deslocados muçulmanos foram ocupadas. É uma medida de prevenção contra as pilhagens e o fogo posto, como nos explica Pierre Dotois. Fizemos tudo o que era possível para preservar estes edifícios. Com a ajuda do Conselho de Anciãos, o pastor, estas casas são bens, mesmo que os proprietários agora não estejam lá. Temos de as guardar todos os dias, até à reconciliação. Uma reconciliação há muito esperada, porque a atividade económica está praticamente parada. Um desastre endémico, a situação sanitária nunca foi tão má. Aqui, como por todo o país, os Médicos Sem Fronteiras tomam o lugar do que deviam ser os serviços de saúde públicos, atualmente em falência. Malária, infecções respiratórias, sida. Este é o cotidiano do Hospital de Karno. Os casos de malnutrição infantil são cada vez mais frequentes.
Durante os confrontos e as perseguições recebíamos menos crianças. Os pais estavam em movimento. Uns iam para as matas, outros esconderam-se simplesmente. Não podiam cultivar nada. As crianças não tinham o suficiente para comer. Desde que as coisas acalmaram um pouco, temos recebido cada vez mais casos. A pobreza das pessoas contrasta com a riqueza mineral da região, que é muito dependente da indústria dos diamantes. Apesar do presente embargo internacional, a exportação de pedras preciosas centro-africanas continua. O lucro vai para traficantes de todos os géneros. O crime é cada vez mais comum. Na estrada que vai do Ocidente até à fronteira com os Camarões, os comboios comerciais e humanitários são alvo de pilhagens frequentes. Chegamos sem problemas a Berberati, a segunda maior cidade do país. Aqui também a vida não para de provocar a morte. A ajuda médica é urgente. Hoje em dia as pessoas vêm muito mais ao hospital porque nós proporcionamos tratamento de forma gratuita. De início, porém, quando não era grátis, as pessoas preferiam os tratamentos tradicionais caseiros. Como podem ver, sendo grátis, as crianças vêm muito mais ao hospital. Se não fosse assim, não vinham. Os Médicos Sem Fronteiras representam também um reforço nos centros de saúde dispersos pela cidade. Como acontece aqui, no bairro de Poto-Poto. O número de pacientes caiu depois de a comunidade muçulmana ter sido expulsa, as casas deles e as mesquitas destruídas. Foi uma resposta aos massacres de civis não muçulmanos cometidos pelas milícias Seleka durante o conflito. É difícil imaginar uma reconciliação aqui, uma coabitação, como reconhece o responsável do centro de saúde de Poto-Poto. Agora as pessoas que vivem aqui são aquelas que não tinham casa. À medida que os antigos residentes foram embora, elas vieram e ocuparam as casas. Outros aproveitaram-nas apenas de forma temporária. Encontramo-nos com aqueles que dizem ser os vigilantes anti-balaca do bairro. São jovens sem nada para fazer, muitos com olhos a revelar excesso de álcool ou drogas. Os crimes cometidos aqui são imperdoáveis, dizem-nos. Os ânimos aquecem rapidamente. Vou matá-los assim, deixar-lhes a cabeça assim. Eu sou totalmente incontrolável. Fui eu que destruí ali a casa dos muçulmanos. Quando procuras a morte, nós damos-te a morte. Se encontrar um muçulmano, eu mato. Foi para a igreja de Berberati que fugiram os 350 muçulmanos que viviam na cidade. Eles não podem aventurar-se mais do que a 200 metros do portão. As agressões são frequentes, apesar das ameaças a que estão sujeitos. O bispo e a sua equipa estão determinados a proteger os hóspedes da igreja o tempo que for preciso. O clérigo defende a reconciliação contra as pressões violentas de que são vítimas os civis. Este é um conflito político. Usaram o pretexto da religião para o dissimular, só isso. Antes deste conflito, as diferentes comunidades nunca se tinham enfrentado. Estamos a esforçar-nos para fazer compreender que todos devem ser livres para circular. Mas esta mensagem ainda não chegou aos ouvidos de algumas daquelas pessoas que controlam o que se passa. É isso que nos dói. Mas não vamos parar. Nós não desanimamos. O medo é omnipresente. Abdurrahman chegou aqui há poucos dias. Escondido no mato há meses, ele foi atacado com katanas depois de ter tentado regressar à sua vila, que havia sido dizimada. Apesar disso, a esperança de Abdurrahman não esmorece. Nós, os centro-africanos, cristãos e muçulmanos, é o mesmo. Nós somos apenas um povo. Foi o diabo que se meteu entre nós. Nós comemos juntos, nós dormimos juntos, muçulmanos e cristãos. São os políticos que cometem as atrocidades, mas nós conseguiremos a reconciliação.